Tiago, capítulo 5, versos do 7 ao versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Diz assim, Tiago, capítulo 5, versos do 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseverarem firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. Amado Deus, fala aos nossos corações essa manhã por meio da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, que Teu Espírito Santo que habita em nós venha, Senhor Deus, falar dentro, Deus, do nosso coração e me usa, Senhor Deus, como instrumento para ensinar a Tua palavra como ela é. Nos ajuda agora, Senhor Deus, pedimos, necessitando do Senhor, pedindo a Tua ajuda, meu Pai. Em nome do Teu Filho é que te oramos. Amém. Irmãos, escolhemos trabalhar esse texto domingo passado devido à grande tribulação que estamos passando, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Provações essa que nós não temos resposta para o seu fim, nós não temos realmente certeza quando irá terminar, até quando tudo voltará à normalidade. E cada dia que vai se passando, mais a impaciência vem chegando. E muitas pessoas irão tomar decisões erradas em sua vida diante da impaciência. Muitas pessoas mesmo. Você não queira imaginar a quantidade de pessoas que estarão tomando decisões erradas por causa da impaciência. Tiago estava preocupado com isso. Tiago estava preocupado como os irmãos iriam reagir diante das tribulações da vida. E o contexto aqui, ele vem falando sobre provações desde o início do seu livro, desde o início da sua carta. No início, ele mostrou os propósitos das provações. E agora ele termina a sua carta falando para aqueles irmãos trabalhadores que estavam sendo injustamente tratados pelos seus patrões ricos. Tiago, ele fala para que eles não percam a paciência, que eles não tomem decisões erradas, para que assim não venha pecar contra Deus e trazer consequências para a sua vida. E aí Tiago, ele exorta dizendo, sede. Aqui é uma ordem, é um imperativo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, meus irmãos,
Aguente firme. Não desista. Não tome decisões erradas. Não procure resolver a situação pelas suas próprias forças. Aguenta firme. O Senhor está chegando. O Senhor está chegando. E ele diz que o Senhor está às portas. Jesus está voltando. E logo, 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 tudo irá passar. Logo estaremos na presença dele, desfrutando de todas as suas bênçãos. Então aguenta firme. E eu falei que Tiago, ele é mais pregador do que escritor. Tiago é mais pregador do que escritor. E Tiago, ele fala o seguinte, ele traz um assunto, expõe aquele assunto e depois ele ilustra aquele assunto. Para que através da ilustração, a mente ficasse mais esclarecida. E o que Tiago faz aqui? Ao falar de paciência, de pessoas que foram pacientes, ele começa a falar do agricultor. Foi aquilo que nós falamos domingo pela manhã. Ele falou do agricultor. E ele falou aqui que o agricultor, ele é paciente. O agricultor, ele é paciente. O agricultor, ele simplesmente, ele espera as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras ele pega para poder fazer o quê? Para poder preparar a terra. A chuva vem e ele prepara a terra, tá bom? Depois, ele vai lá, planta, e quando a semente nasce, a última chuva simplesmente vem para amadurecer a semente. E o agricultor muitas vezes perde a colheita. Muitas vezes ele prepara a terra, a chuva não dá continuidade, ele perde toda a plantação, mas o que é que ele faz? Ele novamente retorna a plantar. E ele faz isso por quê? Porque ele sabe que o precioso fruto da terra é bom e ele vai ser os primeiros a provar desse fruto. Há trabalho, sim. Exige do trabalhador, sim. Mas o fim é proveitoso. E nós tiramos domingo passado várias lições. Mas Tiago, ele não somente fala do trabalhador, do agricultor. Agora ele vai falar dos profetas. Os profetas foram homens que andaram com Deus, que ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram por muitas tribulações, por grandes aflições. E mesmo assim eles foram pacientes. Então vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 10, quando ele diz, olha, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Tiago diz, olha, tenha como exemplo da vida de vocês os profetas. Os profetas. Porque eles foram pacientes. Eles foram pacientes. E não deixaram de perseverarem, não deixaram de anunciar a mensagem de Deus, mas mesmo diante disso, eles não foram isentos de provações. Os profetas, eles trilharam o caminho estreito das provas e eles foram pacientes. Por quê, meus amados? É importante perceber uma coisa. Privilégios e provas caminharam juntos na vida dos profetas. Era um privilégio ser um profeta? Sim. Mas eles se depararam com muitas provas. Tá bom?
não deve ter sido difícil para os amados irmãos judeus compreender o que Tiago estava querendo dizer, porque eles sabiam muito bem o que representava para eles a vida dos profetas. Eles conheciam vários profetas, grandes homens de Deus, que realmente foram pacientes em meio às tribulações da vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 11, o Senhor Jesus, Mateus 5, 10 a 11, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o Senhor mencionou aqui a vida dos profetas. Eles foram perseguidos, eles passaram por momentos difíceis da vida. Agora, quais são os estímulos? Quais são as motivações que os profetas podem nos servir de exemplo? O que é que eu posso olhar para a vida de um profeta e dizer, olha, realmente ele é exemplo para a minha vida, permanecer firme nessa situação? Diante de tudo aquilo que eles passaram, a sua atitude foi essa. Então, quais são? Então, é preciso a gente analisar para os judeus, da qual Tiago estava escrevendo essa carta. Eles entendiam muito bem. Como nós não tivemos profeta, mas a Bíblia nos fala quais são os estímulos que os profetas podem nos dar em meio às provas da vida. Quais são realmente a coragem que eles tiveram, que também pode nos servir de exemplo para a nossa vida. Primeiro lugar, os profetas eram homens que faziam a vontade de Deus e ainda assim sofreram. Lembra que nós estamos na escola bíblica dominical? Você pode muito bem fazer perguntas bíblicas, viu? Pode fazer perguntas bíblicas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a vida do profeta é que ele fazia a vontade de Deus e mesmo assim eles não estavam isentos de provações. Por que é importante observar isso, meus amados irmãos? Por que é importante observar isso? Porque nós nos deparamos muitas vezes com pensamentos errados que chegam até a nossa mente quando colocando diante de nós situações assim. Eu sou tão fiel a Deus, por que tudo isso está passando com a minha vida? Eu sou tão fiel a Deus, mas sempre está vindo sofrimento. Lembra que os profetas foram homens de Deus, que fizeram a vontade de Deus, mas mesmo assim eles sofreram. Eles pregavam em nome do Senhor e eles foram perseguidos, o Senhor Jesus disse. Satanás diz aos crentes assim, que seu sofrimento é resultado de sua infidelidade. Você conhece alguém? Ou você conhece alguém que estava sofrendo na Bíblia e recebeu 3 amigos e começaram a falar para ele que o sofrimento dele era resultado da infidelidade dele e que isso não é verdade? Cuidado, isso é pensamento de Satanás. Por isso que essa teologia da prosperidade não é bíblica. Não é bíblica. Não coloque em sua mente que o sofrimento é resultado de infidelidade. Em algumas ocasiões pode ser. Sofrimento pode ser resultado de consequências de decisões erradas, de pecado. Mas nem sempre é assim.
Os profetas mostraram isso. Jó, nós vamos ver, se der tempo ainda hoje, Jó provou isso. O livro de Jó nos relata que Jó estava sofrendo não é porque ele estava em pecado, mas porque Deus estava trabalhando na vida dele. Então, cuidado quando você escuta alguma voz, que você está passando por isso, porque você pecou, porque você não é fiel. E muitas pessoas utilizam desse pensamento errado, posso até falar diabólico, para amedrontar as pessoas, para aprisionar as pessoas. E isso não é verdade. Jó mostra isso. Nem sempre os sofrimentos é resultado de pecado, de desobediência. Em algumas ocasiões entendemos sim. Como eu estava falando, e os irmãos podem lembrar disso, algumas vezes eu mencionei no nosso culto, e individualmente com alguns irmãos, do jeito que o nosso mundo estava, como um escritor falou, estava como um carro em alta velocidade, caminhando para a sua destruição, para uma batida horrível. E ele mostrando que o pecador, quando ele faz as suas próprias escolhas, quando ele escolhe viver uma vida longe de Deus, ele mergulhado no pecado, ele caminha em alta velocidade para a destruição. Mas Deus é tão misericordioso que muitas vezes Deus põe a mão nos freios para sustentar um pouco aquele carro, para que logo, logo ele não venha ser destruído. E lembra que eu falei que em muito eu disse, olha, do jeito que o mundo está indo, ou Deus envia o seu filho e arrebata a sua igreja e trata com o mundo na grande tribulação, trazendo julgamento. E se ainda não é o tempo de Deus levar a sua igreja, Deus vai usar de algum meio para poder frear um pouco o mundo. Ele fez isso na época de Noé. Ele fez isso várias vezes na época de Israel. Ele fez isso também na época, logo no início da igreja, com a queda de Roma. Ele fez isso na Primeira e na Segunda Guerra. E eu penso que Deus está fazendo isso na nossa época. Ele está freando um pouco o mundo. Eu escutei um devocional nessa semana de um missionário. Quantas festas foram anuladas? Quantas mortes foram poupadas? Se não tem bar para beber, quantas pessoas foram poupadas de acidentes? Quantos pecados foram evitados? Quantos irmãos fracos voltaram à comunhão com Deus? Quantas famílias não estão sendo erguidas? Isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus. O ser humano, a nação, o mundo padece por causa dos seus pecados. Mas mesmo essas situações difíceis, que você pode dizer, mas nós estamos sendo afetados também, pastor, nós não temos cometido pecado. Mas lembra, é aí onde é que vem. Deus vai aproveitar esse momento para trabalhar em nossa vida. Então, lembra, meus amados irmãos, não esqueçam, os profetas foram homens fiéis, os profetas foram homens de Deus, os profetas fizeram a vontade de Deus, mas mesmo assim eles foram perseguidos. Cuidado com o pensamento de você achar que o seu sofrimento é resultado de sua infidelidade e você querer buscar pecado em sua vida, você querer realmente acusar um irmão porque ele está sofrendo, querendo logo dizendo, olha, ele está sofrendo por isso. Tenha cuidado nesse julgar precipitado. Tenha cuidado nesse julgar precipitado, porque o sofrimento
muitas vezes não é resultado de infidelidade, mas suas aflições podem ser muito bem decorrente de sua fidelidade. O que foi que Timóteo disse? Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos quantos querem viver uma vida temente a Deus serão o quê? Perseguidos. Olha aí, muitas vezes a fidelidade nos traz aflições, nos traz perseguições. Um certo autor ele disse que os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado. Espero, irmãos, ontem eu estava compartilhando com o irmão André, espero que esse tempo nós possamos aprender muitas coisas. Não permita, eu estava falando com o André e orando a Deus, não vamos permitir que nós passamos por esse tempo tão difícil e não aprendemos nada. Não vamos permitir isso. Tempos difíceis são tempos de aprendizado. Que eu preciso melhorar como pai, que eu preciso melhorar como esposo, que eu preciso melhorar como filho, que eu preciso melhorar como crente, o que eu preciso melhorar como membro de uma igreja da qual Jesus ama, que eu preciso melhorar como um trabalhador, como um empresário, como um cidadão, como um vizinho, que eu preciso melhorar com respeito à minha leitura bíblica, com respeito à minha vida com Deus. Tempos difíceis são tempos de aprendizados. Spurgeon certa vez disse o seguinte: se Deus ainda não mudou a situação da sua vida, é porque Ele ainda precisa mudar algo em sua vida. Então, muitas vezes Deus não muda a situação, muitas vezes as provas não vão embora porque ainda tem algo para ser mudado. E eu creio que Deus vai agir, tirando esse vírus, providenciando uma solução quando ele atingir o seu propósito, na vida do mundo e na vida daqueles que pertencem a ele. Outro comentarista ele disse que não se conhece o homem por sua animação, mas pela quantidade de sofrimento verdadeiro que ele é capaz de suportar. Quando está tudo bem, é fácil, né? A gente poder estar alegre, animado, agradecendo a Deus, fiel, mas eu quero ver o verdadeiro crente em meio às provações da vida. Eu sei, lembra que nós sempre damos aquela ilustração de Wisby? O mesmo sol que bate no barro é o mesmo sol que bate no gelo. Quando o sol bate no barro, ele endurece. Quando ele bate no gelo, ele amolece. O problema não é o sol. O problema é a matéria-prima. O que eu quero dizer também, ilustrando que as provações, ela vem. Em alguns momentos, vai endurecer a vida de alguns. Eu penso que alguns que se denominam crentes, que está lá, ontem eu estava fazendo devocional com minha família na parábola do semeador. Aqueles que vão cair entre os espinhos. Aqueles que vão cair no solo rochoso. Aonde vai ser de pouca profundidade. A raiz vai crescer a certo tempo e vai se encontrar com as pedras. E quando o sol bater, aquela semente vai murchar. E Jesus disse que essas pessoas são aquelas que, entusiasmadas, entregaram a vida a Ele. Mas quando veio as provações da vida, veio o tempo de perseguição,
veio o tempo de duras provas, eles foram embora. Eu creio que muitos crentes nominais não vão voltar mais não para a igreja. Não vão voltar mais não no caminho do Senhor. Não vão ser fiéis não a Deus. Mas eu creio que aqueles que caíram em boa terra, eles vão sair mais fortalecidos. Eles vão sair mais fortes. Com uma vida mais temente a Deus, com mais fidelidade ao Senhor. Com uma vida de mais compromisso. Porque seja diante desses crentes, seja diante das dificuldades, seja diante das bonanças, ele permanece firme em seu propósito de servir ao Senhor. Não altera nada as circunstâncias, a sua vida com Deus. E os profetas, eles nos ensinam isso. Os profetas nos ensinam isso. E há vários textos, amados irmãos, que nos mostram essa verdade, que nós simplesmente passamos, porque Deus ele quer trabalhar em nossa vida. Jesus ele não enganou aos discípulos quando ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus tinha dito: olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, Pedro diz: mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmado. Se você sofre por causa da sua vida com Deus, você é um bem-aventurado. Pedro também, que escreveu essa carta dele, a primeira carta, para encorajar os irmãos que sofrem, ele disse também em 1 Pedro 4, 5, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. E no versículo 3:16, ele diz: mas se sofre como cristão, regozijai-vos, não se envergonhe, se você sofre como cristão. Então não devemos, meus amados irmãos, pensar que a obediência automaticamente produz alívio e prazer. A obediência do Senhor Jesus ao seu Pai o levou à cruz do Calvário. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está preocupado com aqueles irmãos, porque a mentalidade daqueles irmãos no princípio era: eu entreguei minha vida ao Senhor, eu me tornei um crente, e depois daí vieram situações difíceis na minha vida. Vieram provas e mais provas, vieram perseguições e mais perseguições. Por que isso? Aí Tiago ele vai ensinar no capítulo 1 que isso veio para nos levar para mais perto de Deus, nos levar à maturidade, tirar nossas deficiências, nos fazer crentes melhores. E aí os irmãos estão aprendendo isso. Mas em alguns momentos, por sermos fracos, por sermos falhos, muitas vezes nós somos impacientes. Nós somos impacientes. E Tiago escreveu, terminando a carta: meus irmãos, sede paciente. Sede paciente. Então, irmãos, não esqueça. Quanto mais fiéis formos a Deus, mais provações e perseguições teremos na nossa vida. Mas não esqueça que essas provações não são eternas. Elas vêm, mas elas vão embora. Mas que ela possa atingir o propósito em nosso coração. Em nosso coração. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Então você pode fazer. Então, qual é a segunda coisa que o exemplo dos profetas nos estimula a permanecer firme no Senhor? É que os profetas nos encorajam a lembrar que Deus cuida de nós quando sofremos por amor a Ele.
Os profetas nos ensinam, nos encorajam a trazer em nossa mente que Deus cuida de nós quando somos fiéis a Ele. Quando somos fiéis a Ele. Vou dar exemplo de alguns profetas que Deus cuidou deles por causa da sua fidelidade a Deus. O primeiro profeta foi Elias. Você lembra muito bem de Elias. Lembra ou não lembra? Lembra. Elias viveu na época mais terrível de Israel. Na época em que um governante chamado Acabe, um homem perverso, ele se casa com uma rainha perversa, Jezabel, que não fazia parte do povo de Deus, introduz a idolatria e algo que vem acompanhado com a idolatria, que é a imoralidade, no meio da nação, leva a nação para bem longe de Deus. É nesse contexto que Elias é levantado por Deus para trazer uma mensagem dura a Acabe e à nação de Israel. A mensagem era: por causa do pecado de vocês, Deus vai punir vocês. Por 3 anos e 6 meses não haverá chuva. A nação padece, a nação sofre. Mas veja a vida de Elias, meus amados. Elias ele é levado por Deus a um lugar onde tinha água. Deus sustentou a vida de Elias com água. Elias também era sustentado por aves de rapinas. Nós vamos parar aqui, irmãos. Lembra de Elias? Nós estamos falando de Elias. Enquanto a nação padecia por causa da sua desobediência, Deus cuidava do seu profeta. Deus cuidava do seu profeta, providenciando água, providenciando comida. Da onde vinham essas comidas nós não sabemos, mas Deus usava uma ave dentro da classe de ave de rapina, aonde ele trazia pão e carne para Elias, e quando a torrente secou, Deus leva Elias para ser cuidado por uma viúva. Então o que eu quero dizer é que, quando nós olhamos para a vida dos profetas, mesmo em situações difíceis, mas sendo obediente ao Senhor, Deus cuida daqueles que sofrem por amor a Ele. Há vários exemplos. Podemos também falar da vida de Isaías, né? Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Ele foi cerrado pelo meio. Jeremias foi preso como traidor e até lançado em uma cisterna vazia e deixado lá para morrer. Mas Deus o protegeu e alimentou durante todo o terrível cerco de Jerusalém. Mesmo que muitas vezes tudo indica que o profeta seria morto. Alguém certa vez disse que a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar onde a graça de Deus não possa nos guardar. O que falar de Daniel, dos seus amigos? Por causa da sua fidelidade ao Senhor, por causa da sua obediência a Deus, eles foram jogados, os amigos de Daniel, numa fornalha de fogo. E Deus estava com ele ali. Certa vez alguém disse que Deus não nos livra da fornalha, mas Ele passeia conosco em meio à fornalha. Deus muitas vezes não nos livra de uma cova cheia de leões, mas Ele está conosco lá nos protegendo. Homens que foram fiéis ao Senhor, homens que enfrentaram suas dificuldades, mas o Senhor os livrou. Mesmo os que não foram libertos e morreram por causa da sua fé,
receber a recompensa especial que Deus reserva para aqueles que são fiéis a Ele. Veja o que Tiago diz aí. Olha o que Tiago disse aí, né? Que esses irmãos, eles foram pacientes. E o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, que eles foram recompensados. Não é salvação. Galardões é recompensas que nós vamos ganhar por causa da nossa fidelidade a Deus. É preciso entender, irmãos, que a nossa paciência em tempo de aflições é testemunho para os outros ao nosso redor. Muitas vezes a gente não consegue entender isso. Não consegue entender. Eu fui muito impactado com um desenho de um missionário chamado Jim Elliot e os seus amigos. Eles foram chamados por Deus para serem missionários em uma aldeia de índios alcas, de índios perigosos, canibais, mas eles foram. Começaram a ter os primeiros contatos com os índios. Começaram a trocar presente com os índios. Ele e mais 4 homens, 4 missionários. Começaram a criar um laço de amizade com os índios. E quando eles estavam pensando em se aproximar de forma mais profunda daqueles índios, eles foram surpreendidos. E eles foram mortos. Todos os 5 foram mortos de forma terrível. As suas esposas, por confiarem no Senhor e entenderem que Deus os chamou para aquele lugar, permaneceram. Outros missionários chegaram e aquela aldeia um dia foi alcançada pelo Evangelho. Jim Elliot e seus amigos morreram sem pregar para aqueles índios. Mas até hoje, a sua vida, ela fala aos nossos corações. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, Deus usa esses momentos para servirmos de testemunhos para a vida de muitas pessoas. Há muitos irmãos que quando nós vamos visitar, nós saímos muito mais encorajados do que encorajar aquelas pessoas. Tem muitos irmãos que quando nós chegamos lá, a vida dela, como reage diante do sofrimento, se torna um exemplo para a nossa vida, se torna um estímulo para nós. A vida dos profetas foram assim. A vida daqueles homens que sofreram por causa do Senhor, até hoje, fala aos nossos corações. O exemplo que Tiago usa dos profetas do Antigo Testamento deve servir de motivação para nos dedicarmos ao estudo da palavra, de modo a aprendermos mais sobre esses heróis da fé. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que o Senhor escreveu aqui com respeito aos heróis do passado, com respeito aos acontecimentos do passado, foram escritos para servir de exemplo. Para que nós possamos olhar para esses homens, esses heróis da fé e falarmos. Eles venceram, eles foram pacientes, serviram ao Senhor, assim também eu devo fazer. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Quanto melhor se conhece a palavra de Deus, mais Deus nos encoraja em meio às experiências difíceis da vida. Olha, meus amados irmãos, deixa eu só, ontem eu estava compartilhando com o irmão André. Ele estava dando o exemplo de uma senhora que ele conheceu,
junto com Fabiana. Essa senhora é uma crente e ela disse assim: olha, a minha igreja está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Meus irmãos não estão sendo fiéis a Deus. E isso está afetando muito a vida da nossa igreja local. Eu estava dizendo para André o seguinte: aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus, biblicamente, aquelas pessoas que só são motivadas por experiências, por motivações, as experiências no meios pentecostais só fazem simplesmente motivar as pessoas para algo momentâneo, sem muito conhecimento, sem muita vida com Deus. E esses momentos de dificuldade só irão permanecer firmes aqueles que conhecem a Bíblia. Por isso nós louvamos a Deus pela igreja da qual nós fazemos parte. Porque é impossível se manter fiel ao Senhor em meio às provações da vida sem conhecimento bíblico, sem conhecimento das Sagradas Escrituras, porque é o conhecimento de Deus. Daniel 32:11, o povo que conhece o Senhor é um povo forte e ativo. Não são experiências emocionais, é Bíblia. E os profetas são exemplo para a nossa vida porque eles conheciam plenamente a Deus. Plenamente não no sentido de completo, né? Mas eles tinham experiência do conhecimento do Senhor porque buscavam. O importante é que, como agricultor, continuemos trabalhando e, como profetas, continuemos testemunhando, por mais complicadas que sejam as circunstâncias da vida. Por mais complicado que sejam as circunstâncias da vida. Então, Tiago, ele diz: meus irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Veja o exemplo do agricultor. Não pare de trabalhar. Não pare de trabalhar. Porque cedo ou mais tarde vocês vão colher os frutos do seu trabalho. Como profeta, não pare de testemunhar. Não pare de testemunhar. Por mais complicada que seja a situação, continue firme, testemunhando, sendo um porta-voz, sendo um megafone na boca de Deus. Para que o mundo, através da sua vida e da minha vida, possa ser exemplo, possa conhecer o Senhor. Sede paciente, meus irmãos. Tenha paciência. Tenha paciência. Nesses momentos de dificuldade, não tome decisões erradas. Não tome decisões erradas. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Deixe Deus trabalhar em sua vida, no seu coração, e que esses tempos de dificuldade lhe leve para perto de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. E Ele quer moldar a nossa vida. Ele quer nos fazer vaso para a honra. Um utensílio para a honra, precioso. Em alguns momentos Ele precisa nos esfregar. Em alguns momentos Ele precisa nos bater. Em alguns momentos Ele precisa retirar algumas camadas de excesso. Mas no fim, quando o vaso estiver pronto, será um utensílio de honra e útil ao seu possuidor. Não desista. Não desista. Vamos orar uns pelos outros para permanecer firme. Eu não sei quais são todos os seus sofrimentos. Eu não sei quais são todas as suas lutas. Eu não sei o que você está passando. Mas o que eu posso dizer? Deus sabe. E Ele é perfeito. E Ele é perfeito. Vamos cantar o hino Seu Caminho é Perfeito. Vamos cantar aquele precioso hino